Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e de seu castíssimo esposo, o justo São José, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje gostaríamos de estender um pouco mais as nossas meditações a respeito do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. É um texto riquíssimo das Escrituras Sagradas que nos ensinam várias e várias lições. Poderíamos aqui falar muitas vezes ainda sobre o capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Hoje gostaríamos de nos ater ainda um pouco mais à questão de Zacarias, São Zacarias, Santa Isabel, e um pouquinho ainda também sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus. Para iniciar, vamos começar com a leitura do Provérbio 2, livro dos Provérbios do Antigo Testamento, capítulo 2. O versículo 1 diz assim: Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho os meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração e se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Então, este provérbio 2, ele é muito claro e específico quando diz que, para entendermos melhor as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, nós precisamos buscá-lo, precisamos ter diligência, precisamos de determinação, precisamos nos aplicar a eles, como se estivéssemos num trabalho, como uma pessoa que busca um tesouro. Ela se esforça, ela viaja por outros lugares, ela, enfim, pratica muitas ações heróicas em busca daquele tesouro que pode lhe dar alguma espécie de conforto, de bem-estar nesta vida. Acontece que os ensinamentos de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus, é muito mais importante. Ele pode nos dar simplesmente a vida eterna dentro do paraíso de Deus, nos céus. Então, o que nós buscamos, na verdade, é agradar a Deus, agradar ao Senhor. Portanto, vale a pena fazer este esforço, este sacrifício, para entendermos melhor os ensinamentos de Deus que Ele nos deixou através das Escrituras Sagradas, também da sua Santa Igreja. Falando sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, nós notamos claramente algumas divisões neste primeiro capítulo. Do 1 ao 5, do 1 ao 4, na verdade, São Lucas mostra ali uma espécie de introdução, ele explica por que ele está escrevendo. Aí no versículo 5, ele então começa a sua descrição falando de Zacarias. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ou seja, os dois eram descendentes de Levi, da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes de Israel. O versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Bom, então aqui São Lucas está dizendo o seguinte: olha, nós não estamos falando aqui de pessoas quaisquer. Não, são pessoas boas, pessoas justas, pessoas santas, de acordo com a lei de Deus dada a Israel. Ambos, tanto São Zacarias como Santa Isabel, ou Zacarias e Isabel, eles eram justos e irrepreensíveis. Imagina,
Imagina a Bíblia falar isso de uma pessoa. Eram justos e irrepreensíveis, ou seja, ninguém podia chegar para eles e falar assim, olha, ô Zacarias, você não está indo muito bem, você fez isso aqui errado, Isabel, você precisa melhorar. Não. Para Zacarias e Isabel não tinha essa conversa. Por quê? Ambos eram justos e irrepreensíveis. Não tinham ou não davam qualquer motivo de repreensão. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo costume, em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Muitos detalhes aqui, vamos passar adiante. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do perfume. Olha que interessante. Diz aonde o anjo apareceu. Em pé à direita do altar do perfume. Tá bom. Versículo 12. Vendo o anjo, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou. Aí aqui fazemos uma pausa. Do 5 ao 12, temos um relato. Zacarias, sacerdote, marido de Isabel, foi oferecer incenso no altar, aí apareceu o anjo. Até aqui está tudo bem. É um simples relato. Mas olha só que interessante. Zacarias vendo o anjo, ele ficou perturbado. Quem não ficaria? E o temor o assaltou, ou seja, ele ficou com medo. O temor o assaltou. Você vê um anjo na sua frente, imagina. Claro que você vai ficar com medo. Até aí tudo bem, né? Tudo bem. Porque ele não falou nada, né? Zacarias até aqui não abriu a sua boca. Ele não falou absolutamente nada. São Lucas relata simplesmente os acontecimentos e as reações. Então veja como até este ponto estava tudo bem. Tanto que olha como o anjo foi bondoso, foi generoso, foi atencioso com Zacarias. Versículo 13. Mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias, não tenhas medo, fique tranquilo, porque foi ouvida a tua oração. Ora, lá um pouco atrás, um versículo atrás, dizia que eram pessoas justas e repreensíveis, mas não tinham filhos. Agora aqui o anjo disse, olha, a tua oração foi ouvida. Que oração era essa? Que Zacarias e Isabel faziam, nós queremos ter um filho. Já eram velhos, mas queriam ainda ter um filho. A oração deles era essa, Senhor, dá-nos um filho. E aí o anjo apareceu e disse, Zacarias, meu filho, você vai ter um filho. Viu? Tua oração foi ouvida, a tua e a da tua esposa Isabel. Vocês que são justos e irrepreensíveis perante Deus. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu chamarás João Batista. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem licor, será um nazireu, alguém dedicado, consagrado ao Senhor. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante de Deus com espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, olha quanta coisa o anjo disse sobre esse menino. É um menino especial, segundo outras palavras do próprio Cristo, São João Batista foi o maior dos profetas, o maior das pessoas do Antigo Testamento, nascidas de mulher, foi João Batista.
porque ele realmente foi uma pessoa muito importante. Foi aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aos seus discípulos, quando Nosso Senhor chegou a ele para o batismo no Rio Jordão. Foi o mesmo que disse ao rei Herodes, que era o principal governante ali da região naquela época: olha, não é certo isso que você está fazendo, de ter a esposa de teu irmão por tua esposa. Então, e perdeu a cabeça por causa disso. O mártir, né, do Antigo Testamento. Então, João Batista, que chegou a ser comparado com o profeta Elias, o maior dos profetas do Antigo Testamento, junto com Moisés, que foram justamente os dois que apareceram na transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. Moisés e Elias apareceram junto com Cristo para Pedro, Tiago e João, os três principais discípulos de Nosso Senhor, ou os três principais apóstolos. Bom, até o versículo 17 está tudo bem. O anjo apareceu, explicou, falou: olha, teu filho é uma pessoa muito importante. Até aqui Zacarias estava quieto, ele era justo e repreensível diante de Deus, mas ele foi abrir a boca. O erro de Zacarias foi ter aberto a boca. Olha como é importante às vezes a gente ficar quieto, ficar calado. Até o momento que ele estava calado, estava tudo bem. O anjo falou: Zacarias, meu filho, não tenha medo, fica tranquilo, está tudo bem. Aí Zacarias resolveu abrir a boca. Olha a tristeza que aconteceu. No 18, Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Olha aí a falta de fé, a dúvida. Como São Pedro, né? Infelizmente nós e tantos outros exemplos. Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. E ainda justificou, né? Mas como eu vou acreditar nisso? Eu sou velho. Ele rezava por isso. Aí o anjo falou: meu filho, a tua oração foi atendida. E aí ele diz: não, mas... Ou seja, Deus mandou um anjo, né? Mandou um anjo para ele e falou: olha, tua oração foi ouvida, você vai ter um filho, você e tua esposa. Ah, mas como eu vou ter... Pô, não era para perguntar isso. São Zacarias, me perdoa, mas não era, né, para perguntar isso. Tá. Aí, olha a resposta do anjo. Versículo 19. O anjo respondeu-lhe. Aí, agora o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, né? Porque, bom, o anjo respondeu-lhe: ô Zacarias, você não está falando com qualquer um não, meu filho. Não, não. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar, te trazer esta feliz nova, esta feliz novidade, este evangelho. Você não entendeu? São Gabriel não é um anjo qualquer, ele é São Gabriel arcanjo. Arque quer dizer o principal, arcanjo, principal anjo. Dentro da hierarquia dele, existem 9 coros de anjos, estão descritos nas Escrituras, podemos aqui brevemente citá-los. Quais são os 9 coros de anjos? Os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as potestades, as virtudes, os principados, os arcanjos, no caso de São Gabriel, enviados por Deus em missões de maior importância junto aos homens, e os anjos. Ou seja, temos 9 coros ou 9 classes de anjos. E dentro dos arcanjos, dos anjos principais, São Gabriel certamente é um dos principais, se não o principal. Temos outros 2 mencionados na Bíblia: São Miguel, arcanjo também, que é aquele que expulsa o diabo do céu, e São Rafael, que é aquele que acompanha Tobias, né, no relato que está lá no Antigo Testamento. Então, São Gabriel não era um arcanjo qualquer. São Gabriel não era um anjo qualquer. São Gabriel era um anjo que estava diante de Deus. Então,
quando nós ficamos pensando nessa resposta, né, que o anjo deu a Zacarias, imagina, enquanto São Zacarias estava quieto, com medo, Deus foi super compreensivo com ele e o anjo, olha, fica tranquilo. Ele abriu a boca, expressou a dúvida, pronto, olha meu filho, então você não está entendendo, eu sou Gabriel, estou diante de Deus. E aí olha o 20, eis ficarás mudo. Castigo, né? Castigo pela falta de fé. Não poderás falar e etc. Bom, até aqui, depois fala da questão do povo, até o 26, até o 25, né? Mostra o relato de Santa Isabel, com relação à sua gratidão por aquele filho que ela teria, né? Eis que a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar a minha vergonha dentre os homens, o meu opróbrio dentre os homens. Muito bem. Agora, a partir do versículo 26, nós temos um outro relato. Para entendermos melhor as Escrituras, conforme lá o texto de Provérbios, capítulo 2, nós precisamos muitas vezes saber fazer essa separação num relato que ele é contínuo, mas temos que saber aonde está a parada daquele relato. O que a Bíblia está querendo nos mostrar? O que as Escrituras estão querendo nos dizer? Então, até o versículo 25 está contando a história de São Zacarias, Santa Isabel, São João Batista, São Gabriel ali envolvido. Muito bem. Agora, a partir do versículo 26, é um outro relato, é uma outra história. Quer dizer, correlacionada, obviamente, mas as Escrituras mudam o tom. Agora, olha que interessante. Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel, o mesmo arcanjo, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A mesma reação que Zacarias teve lá atrás, Maria também teve. No começo ela ficou quieta, não falou nada. Quando o anjo lhe disse: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Então, até aqui também, a Virgem Maria não disse nada, ela simplesmente ficou perturbada. Não diz que ela teve medo, como Zacarias teve medo. Ela não teve medo. Não é interessante? A reação diferente. Diz que Zacarias teve medo. Ele orava por aquilo. O anjo apareceu e disse: está aqui, meu filho, vou te atender. Mesmo assim, ele ficou com medo. A Virgem Maria não. Não diz que ela ficou com medo. Diz que ela se perturbou. Mas mesmo assim, o anjo lhe disse: não temas, Maria. Talvez ela não demonstrou muito, mas estava um pouco assustada, perturbada, é o que a Bíblia diz. A Bíblia usa essa expressão no 29. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar, a meditar, como várias vezes as Escrituras vão dizer que a Virgem Maria faz. Meditava ela no seu coração, guardava essas palavras no seu coração. Por isso que dentro da Igreja Católica existe a devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria, porque é um coração cheio do amor de Deus. Bem, o anjo disse-lhe no versículo 30, não temas, Maria. Ó, tá vendo? A mesma coisa que para Zacarias. Não fica com medo, fica tranquilo, tá tudo bem. Pois encontraste graça diante de Deus. Depois vai dizer sobre Jesus, etc. Aí
Aí depois que o anjo Gabriel a acalmou, Maria então tomou coragem e perguntou: como se fará isso, pois não conheço o homem? Ela não duvidou em nenhum momento. Em nenhum momento ela duvidou. Ela só perguntou como seria, né? Tanto que o anjo lhe respondeu. Aí o anjo deu mais detalhes ainda. Olha a diferença das reações, né? Como Deus, muitas vezes, busca em nós, nas respostas às nossas orações, a nossa reação. Como isso muda a atitude de Deus com relação a cada um de nós. Quando Maria fez essa pergunta, o anjo deu muito mais detalhes. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a Isabel, tua parenta, porque a Deus nada será impossível. Muito bem. Aí então, Nossa Senhora diz, no 38, eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, quando Nossa Senhora deu o seu fiat, como Deus fez lá no Gênesis, o fiat lux, faça-se a luz. Guardadas as devidas proporções, Nossa Senhora, ela deu o seu fiat, não o fiat lux, faça-se a luz. Nossa Senhora não é Deus, mas ela foi escolhida por Deus para uma missão muito importante, de ser o tabernáculo de Deus, de ser a arca da aliança nesta terra, de ser aquela que guardaria por 9 meses dentro do seu ventre o Filho bendito do próprio Deus, que é o próprio Deus encarnado, como as Escrituras dizem em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, conforme João 1,18, e habitou no ventre da Virgem Maria por 9 meses, então ali Deus estava como que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se colocando nesta posição de estar aos cuidados da Virgem Maria, dentro do ventre puríssimo, castíssimo dela. Então não tem como, depois que nós entendemos que o próprio Cristo é Deus, não tem como pensarmos de outra forma, senão que a Virgem Maria é virgem para sempre. Foi virgem antes, durante e depois do parto, porque diz que Deus não pode habitar em nenhum lugar que seja impuro. E a partir do momento que existem relações carnais entre um homem e uma mulher, existe ali a transmissão do pecado original. É assim que as Escrituras explicam. Então, certamente, Nossa Senhora jamais teve relações sexuais. Nem antes, nem depois do parto. Porque ela é pura e virgem para sempre. Então, a doutrina da virgindade perpétua de Nossa Senhora, ou como se diz hoje, o dogma, é uma palavra mal colocada. Não é que mal colocada, é bem colocada. Mas ela adquiriu um sentido ruim, um sentido negativo, como se fosse dogma, uma coisa obrigada, imposta. Claro, quem acredita na igreja tem que acreditar em tudo aquilo que crê e ensina a Igreja Católica de 2000 anos. Mas dizer que a palavra dogma hoje tem esse significado negativo, para os católicos não é bem assim. Na verdade, o dogma é uma coisa bem vista. A última vez que um papa professou ex cátedra, ou seja, usando as chaves de Pedro, usando o poder que Nosso Senhor deu ao sucessor dos apóstolos, ao sucessor de São Pedro, ao Papa, foi justamente para declarar o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Portanto, que todos nós saibamos aproveitar e entender tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam através da sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.